Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos envolva sempre. É uma frase que eu gosto muito de dizer, porque todos nós desejamos paz, mas nem sempre a buscamos de fato. Isso é uma grande realidade, mas faz parte dos nossos interesses maiores. Talvez porque a gente não compreenda muito bem, não diria o sentido de paz, porque a gente tem, por conta dos momentos de maior tranquilidade, ou períodos de maior tranquilidade em nossa existência, nós fazemos uma ideia, do que essa palavra possa nos dar conta, mas talvez ela seja muito mais profunda do que isso. Mas como alcançar essa paz no sentido que a gente geralmente busca ou procura mencionar, que é no sentido de uma paz perene, contínua, aí já é uma outra história. Daí a gente está sempre com ela na boca, dizendo que a paz de Deus, que a paz de Jesus, ou a paz de uma forma geral, faça parte da nossa vida e das outras pessoas que a gente tem um interesse no bem. Tem nada de errado quanto a isso, querido amigo ouvinte. Apenas todas as coisas que fazem referência ao nosso estado de evolução, eles ainda não são plenos. Eles ainda não estão completos. É bom sempre lembrar naquele texto que volta e meia eu toco aqui, da Revista Espírita em 1863, ou até 64, se me falha a memória, me perdoem, mas Kardec faz a comparação a respeito do ser humano no processo de evolução, que ele está incompleto. Ele troca a palavra imperfeito por incompleto, que do ponto de vista pedagógico é muito mais interessante. E mais ou menos por aí. Então, seguindo esse caminho de raciocínio, a gente pode entender um pouco melhor do porquê que as coisas são como são ou estão como estão. Então, a vida é esse contínuo movimento de progresso, ou seja, de mudança, de ajuste e reajuste. Não é um declínio. Isso não acontece. As torpezas da humanidade na atualidade, de hoje, faziam parte da humanidade de antigamente, dos tempos idos, de séculos e séculos atrás. Então não é nada novo que está acontecendo. Novo é a mudança, é a transformação, é o aprimoramento, em todos os sentidos. No sentido tecnológico, que não tem como negar isso de forma nenhuma, Há um desenvolvimento incrível nesse campo, mas também do ponto de vista moral, ou seja, que envolve os costumes, as práticas, os comportamentos da sociedade. E há também uma afetação significativa do ponto de vista ético, porque se há uma melhora moral, a ética está próxima a isso aí. Então o que a gente vê na atualidade não é um declínio, não é uma perda, não é uma, entre aspas, uma involução, de jeito nenhum. Com certeza não. Mas eu me chamo Carlos Henrique Parente e aqui estou semanalmente nesse programa Luz na Penumbra, no quadro onde estamos estudando o livro Obras Póstumas, essa obra incrível, produzida no seu conteúdo pelo querido Allan Kardec, mas na sua estrutura de publicação foi a sua esposa, com o auxílio de organização do conteúdo do Sr. Lemarie, um amigo querido, que 21 anos após a desencarnação de Kardec, trouxe esse livro que ficou para a história. Então ele traz fatos muito curiosos, textos que têm enriquecido muito a nossa cultura pessoal. Eu gosto muito, tenho tido esse prazer e essa oportunidade
de estar conhecendo um pouco mais dessa obra, apesar de já ter lido anteriormente, mas à medida que a gente está aqui com essa responsabilidade de passar para o amigo ouvinte esse conteúdo, a gente vai lendo e refletindo com um pouco mais de atenção e enriquecendo, né, o nosso conhecimento a respeito dessa doutrina tão especial para todos nós, porque ela representa exatamente o momento de amadurecimento da humanidade, principalmente dos cristãos, que têm, né, ou passaram a ter a possibilidade de estar próximo a um conteúdo onde ele não fala do que é novo, mas fala de uma forma nova a respeito de todas as coisas. É claro que sempre acrescentando algo. Então, é importante a gente observar se isso que está sendo dito por mim, por exemplo, faz sentido. Então, aguçar o querido amigo ouvinte a pensar sobre essas coisas, né? Então, alimentar-se de bons conteúdos em todos os sentidos, porque a gente não vai correr o risco de comportar-se como a forma tradicional religiosa, não fazendo aqui um julgamento das pessoas em si, mas da forma onde elas muitas vezes adotam a sua conduta no campo religioso, onde se afasta de tudo para buscar a Deus. Quando a gente não consegue perceber com o próprio cristianismo que Deus está em tudo, está em toda parte. Como Paulo de Tarso certa vez disse, falando a respeito de Deus, nele vivemos e nele nos movemos. Naquele famoso discurso no Areópago, na antiga Atenas, na Grécia. Então, não é difícil a gente perceber que a presença de Deus em todas as coisas. E não é só nas coisas boas, não. Nas coisas ruins também, não que Deus seja ruim, mas aquilo que é produzido pelo homem, ou mal interpretado por ele, há a presença de Deus ali também. Então, o nosso querido Raul Seixas, saudoso Raul Seixas, o Maluco Beleza, como é conhecido, naquela música Gita, ele fala disso, né, desse conteúdo, dessa energia, que ele está na telha, ele está no amor, ele está no ódio, ele está no abraço, ele está no sorriso, ele está em toda parte. Essa é a presença de Deus, que é a perfeição absoluta, a gente entende isso, que é a perfeição, a bondade, tudo né, no sentido absoluto, mas a gente não compreende Deus intrinsecamente, nem teríamos como, não no estado em que nos encontramos. Então, é importante que, assim como Jesus ensinou, pegando um gancho ali do Evangelho, que Deus é aquele que colhe onde não plantou, é aquele que do mal tira o bem. Então, quando a gente ouve isso e lê frases como essa do Evangelho, faz a gente ficar pensando, caramba, como Deus consegue fazer isso? Porque existe valor em todas as coisas. A gente é que tem dificuldade de observar, de enxergar isso. Por isso é preciso ter cuidado. Cuidado para não julgar plenamente um ser humano. E se ele estiver num caminho que a gente considera errado, saibamos que ele vai mudar, ele vai despertar. Quando será que nós, quando assim entendemos que nós escolhemos caminhos melhores, quando será que foi que nós mudamos? Quando? A gente não sabe, né? E o que fazíamos antes dessa mudança? Eram coisas maravilhosas? Então fica aí o cuidado, né? Diz o velho ditado, né? Que o nosso telhado é de vidro. Então, cuidado com o julgamento. O senso crítico é uma coisa. O senso crítico é quando a gente separa para distinguir. Estabelece, entre aspas, aí um pequeno julgamento dos valores das coisas. Mas o julgamento, como a gente entende, pressupõe uma sentença. Ou a gente absolve, ou a gente condena. E será que a gente tem condição de estar no papel de juiz? Então esse é um cuidado. Tá bom, querido amigo ouvinte? Então, nós vamos hoje iniciar aqui um novo estudo, né, um novo tema do livro Obras Póstumas, e é um texto de Allan Kardec, cujo título é A Estrada da Vida, que diz assim: a questão da pluralidade de existências preocupa há longo tempo os filósofos, e mais de um viu
na pré-existência da alma a única solução possível dos mais importantes problemas da psicologia. E aqui a psicologia, que do passado, a psicologia existia, né, há muito tempo, há muitos séculos, desde a antiga Grécia, mas ela não era uma disciplina independente, como aconteceu somente ali de meados para o final do século XIX, e onde a psicologia foi desenvolvida num quadro mais científico, pois ela se aproxima dessa questão. Então ela passa a ter um caminho próprio. Há quem conteste no mundo científico aí se psicologia é ciência ou não ciência. Eu acho que é isso ainda está rolando por aí, essas ideias. Mas não vamos entrar aqui nessa questão, né? O nosso estudo não foca isso de jeito nenhum, mas apenas para trazer isso como título, né? de uma reflexão a mais. Mas aqui a psicologia do texto que ele fala são justamente as reações intelectuais, emocionais, ou seja, o equilíbrio e o desequilíbrio do próprio homem. Então daí Kardec diz aqui que a única solução possível dos mais importantes problemas da psicologia se encontra na questão da pré-existência da alma que existia antes do corpo e que passa a dar vida a esse corpo através do processo da encarnação. E para os espíritas, a encarnação vai muito além de uma única vez, né, de uma única existência, e aí nós chamamos reencarnação, ou seja, encarnar novamente para desenvolver as suas habilidades, as suas percepções, a sua consciência a respeito de todas as coisas. Essa é a ideia, uma definição aí do sentido da reencarnação. Então, continuando aqui o texto, diz Kardec: sem aquele princípio, eles se veem peados a cada passo e retidos por barreiras que somente pela pluralidade das existências podem ser transpostas. E a palavra peados aí é no sentido de estar amarrado, como se fosse uma corda, né? Então daí ele dizer que sem aquele princípio, ou seja, da pré-existência, eles se veem presos, né, a cada passo e retidos por barreiras que somente pela pluralidade das existências pode ser transpostas. E aí, além da questão da pré-existência, como comentei ainda há pouco, vem a questão da pluralidade das existências, que é o termo indicado, né, para aquilo que a gente chama de reencarnação. Então, ou seja, pluralidade, muitas existências. Então, no sentido aí plural. A maior objeção, continuando aqui, que se pode levar contra essa doutrina é o esquecimento das anteriores existências. Na verdade, a sucessão de existências inconscientes umas das outras, o abandono de um corpo para tomar outro, sem haver memória do passado, equivale ao nada, porque seria o nada para o pensamento. Seriam outros tantos pontos de partida, novos, sem ligação com os precedentes. Seria um rompimento, um constante rompimento com todas as afeições que tornam encantadora a vida presente e a mais doce e consoladora esperança do futuro. Seria, enfim, a negação de qualquer responsabilidade moral. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça de Deus como a de uma única existência, com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. E compreende-se assim, ou melhor, compreende-se bem que não possam admiti-la aqueles que fazem ideia assim da reencarnação. Essa questão como se fosse a nulidade ou aquilo que liga uma existência à outra, né? Como se houvesse uma perda disso aí. Então, não é isso que o Espiritismo ensina. Kardec chama a nossa atenção. Ele diz assim: o Espiritismo, porém, não nos apresenta com esse aspecto. A existência espiritual da alma, ensina ele, é a sua existência normal,
com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corporais não são senão intervalos, curtas estações na vida espiritual, e a soma de todas essas estações não passa de uma mínima da existência normal, absolutamente como se numa viagem de muitos anos se parasse de tempos em tempos por algumas horas. Se durante as existências corporais parece haver solução de continuidade, por falta de memória ou lembrança do passado, a ligação se restabelece durante a vida espiritual, que não tem interrupção. A solução de continuidade não existe realmente, senão para a vida corpórea exterior e de relação. E aqui a ausência de lembrança prova a sabedoria da providência, que não quis que o homem estivesse muito afastado da vida real, em que tem deveres a cumprir, no estado de repouso do corpo, porém, no sono, a alma readquire, mais ou menos, a vista retrospectiva e assim restabelece a cadeia somente interrompida no estado de vigília. E isso é muito importante a gente parar um instante e perceber o que Kardec está dizendo para a gente. Se as pessoas, seu amigo ouvinte ou amiga ouvinte, nunca parou para pensar sobre isso. É que a gente acha que a lembrança das vidas anteriores está totalmente interrompida, quando em realidade não está. Ela está dentro de nós, da nossa consciência, como se fosse o nosso armário de memória do espírito, não do corpo. O corpo atual é um corpo novo. Ele foi formado para essa nova existência. Mas o espírito tem todo esse conteúdo armazenado e presente. Então, se a gente altera o estado de consciência, vamos falar de forma diferente um pouquinho, né? A gente pode entrar em contato e lembrar, em contato com esse conteúdo e lembrar-se de vidas anteriores. O sono é um estado alterado de consciência, partindo da premissa de que estamos encarnados e estabelecendo uma diferença para o estado de vigília. Então a gente adormece e altera nosso estado de consciência, é um estado de emancipação, de um contato com conteúdos anteriores e outras coisas mais. O sono proporciona isso aí, e aí a gente entra em contato com esses conteúdos de forma mais fácil. Mas ele não está esquecido ou totalmente bloqueado. E aí, por outras técnicas também, como a terapia regressiva, por exemplo, você pode acessar. É como se você descobrisse a chave para abrir a portinha e acessar informações ligadas às experiências anteriores. Então, não estamos apartados ou completamente isolados disso aí. E aí, né, seria uma situação em que o Espiritismo não ensina isso, que é o que ele fala aqui um pouquinho antes no texto, né? Só para pegar aqui, na verdade, diz aqui, a sucessão de existências inconscientes umas das outras, o abandono de um corpo para tomar outro, sem haver memória do passado, equivale ao nada, porque seria o nada para o pensamento. Então, aqui Kardec anteriormente já fala sobre isso aí, estabelecendo essa linha de comparação. Então é importante a gente perceber isso, que é um detalhe. Eu sei que é um detalhe, e a gente às vezes não para poder pensar sobre isso. Mas nós estamos em contato com esses conteúdos que fazem parte do espírito que é imortal, dentro desse quadro da pré-existência e da continuação, né, da vida espiritual através de um novo corpo, de muitos outros corpos que virão na sequência. E como, né, eu fiz esse comentário aqui a respeito, né, das técnicas de terapias regressivas, tem uma nota aqui muito interessante na tradução que eu utilizo, né, que é da LAC, que o revisor é o professor José Herculano Pires, e ele vai falar exatamente disso, só que, né, ali utilizando-se dos conteúdos dos anos 70 ainda, né, que foi quando ele ainda estava encarnado aqui no planeta. Então diz o Herculano o seguinte,
que este princípio da memória espiritual está hoje suficientemente provado pelas pesquisas científicas e pelas práticas terapêuticas. A psicologia profunda e a parapsicologia revelaram as profundezas do nosso inconsciente. A memória subliminar de que trata Frederick Mears em sua famosa obra Human Personality. Eu por acaso, tenho esse livro, né, do Frederick Mears, só que está em português, né? E diz ele aqui: hoje, os trabalhos científicos sobre a reencarnação mostraram que essa memória profunda exorbitta da existência atual e prova a reencarnação. E aí o Herculano vai fazer uma série de citações aqui de outros pesquisadores, né? Que eu vou ler apenas alguns. Veja-se o livro do professor Ian Stevenson, 20 casos que sugerem a reencarnação, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Os trabalhos do professor Amendras Nath Banerjee, da Universidade de Jaipur, na Índia. Há também as pesquisas do coronel Albert de Rochat, cujo título é As Vidas Sucessivas. Eu também possuo essa obra incrível, servindo-se do processo hipnótico de regressão de memória. E as pesquisas atuais utilizam-se desse método em conjugação com análise de lembranças espontâneas de outras vidas em crianças e adultos. E aí ele vai aqui falando outros psiquiatras, neurologistas, ou seja, exatamente aquilo que comentávamos ainda há pouco em relação a acessar o nosso inconsciente para trazer uma reconstituição. Vou usar um termo aqui que o Leon Denis se utilizou lá no início do século XX, está naquele livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na tradução da Federação Espírita Brasileira, né? Porque o título original é O Problema do Ser e do Destino, mas o da dor tem muito a ver com o que a gente sente, e é um dos capítulos que contém, né? O livro contém, em realidade. Então, nesse livro, o Leon Denis, quando fala da questão da lembrança de vidas passadas, onde ele chama o sujet, que é o sujeito, ele usa o termo reconstituição do passado. Eu gosto muito disso por conta do que realmente acontece, porque o corpo ele é novo, o espírito não. Então o corpo vai passar, o espírito, a memória, vai passar para o corpo uma informação que tem a ver com vidas passadas, onde há ali um processo de reconstituição, usando os elementos da atualidade para poder ajudar a recompor uma imagem que ficou no passado. Então a gente está realmente reconstituindo isso aí. Como às vezes em questões policiais, né, há uma reconstituição do crime, etc e tal, você vai até o local, você faz assim proposições, você faz análise, faz cálculos, faz entrevista, ou seja, vai colhendo um material para poder chegar ao objetivo final ali proposto. Isso é muito interessante, por isso abrimos também esse parênteses aqui para valorizar essa ideia da questão da reencarnação, das possibilidades de lembrarmos, né, desses conteúdos que estão dentro de nós. E agora, Kardec, na continuação do texto, né, como hoje a gente não vai ter mais tempo para desenvolver a ideia, eu não vou nem reiniciar aqui o texto, mas apenas comentar a intenção de Kardec a partir desse ponto, onde ele vai estabelecer um senso, né, um raciocínio a respeito da questão que envolve, né, a lembrança do passado, que propõe, né, que é um benefício divino nesse sentido, porque nós não teríamos assim muito proveito em termos de melhora a determinadas lembranças. Isso até nos prejudicaria nesse processo. Então é interessante a maneira como ele vai colocar, que a gente vai deixar para o próximo programa para podermos aí trabalhar mais, né, esse conteúdo aí, aprendendo com o codificador. Então ele fala não no sentido de que isso não pode acontecer, não possa acontecer, mas mais na relação do quanto isso nos beneficiaria a lembrança de todos os erros que cometemos no nosso passado, porque quando a gente olha para o passado, a gente percebe que a situação foi bem mais difícil, né? A inferioridade fazia parte mais presente da nossa vida
no passado do que na atualidade. Isso em termos gerais. Então, por que eu digo isso? Porque não existe a involução. Ninguém está sendo pior hoje do que foi no passado. Isso não acontece em geral. Então é mais ou menos por aí que Kardec vai estabelecer esse senso e a gente vai comentar no próximo programa. E eu vou ficando por aqui hoje, agradecido pela oportunidade, desejando a todos muita paz e muita luz. E não desligue seu rádio não, continue ouvindo aí a continuação do programa Luz na Penumbra, mas aí com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso querido Antônio de Pádua. Muita paz, queridos irmãos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos ainda aqui em seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo que trata das riquezas. E eu tenho insistido para vocês, o mundo só progride usufruindo das riquezas que o mundo tem. Nosso planeta, desde que começou a existir como um local habitável, ele ofereceu riquezas para aqueles que habitam, né? Vocês podem imaginar como eram os primeiros homens aqui morando nas cavernas. Era como os animais soltos aí, vivendo do que colhiam, do que caçavam, como qualquer animal. Com a diferença é que nós temos talentos, como estudamos na parábola dos talentos no programa anterior, programa passado. Nós, homens, somos diferentes dos animais. Nós temos talentos que são frutos da nossa inteligência, da nossa capacidade, do nosso trabalho. O homem trabalha, os animais não trabalham, exceto algumas poucas espécies, mas é uma coisa instintiva, como as formigas, abelhas, etc. Mas é uma coisa instintiva, não é o trabalho objetivando o progresso. Tanto é que as formigas são as mesmas desde a época lá de... nem contam. As abelhas a mesma coisa. Então, o homem trabalha porque ele tem inteligência. Então ele quer melhorar de vida. O homem no começo morava nas cavernas. Andava nu ou por causa do frio, se vestia com pele dos animais que ele caçava. Mas ele foi vendo que podia ir melhorando. Começou aprimorando os seus instrumentos para caça, melhorar a caverna lá onde morava. Foi usando sua inteligência para buscar melhorias. Agora, com o uso da inteligência para buscar essas melhorias, a inteligência também vai melhorando. Melhorias vão sendo ainda mais importantes. Fazendo uma redundância, as melhorias serão melhores ainda. Então, vai vendo o progresso do homem. O homem vai sair das cavernas, vai morar num casebre, já vai plantar um roçado em vez de colher. Então já vai salgar a carne para durar mais. Ele vai começar... É assim que funciona.
Então, o uso das riquezas que está no planeta é para nosso benefício. Então, os homens foram progredindo. E quem é que fez o progresso, gente? A não ser a pessoa que tinha esses talentos da inteligência, do trabalho. E foram acumulando essas riquezas, porque no sentido que ele faz isso, ele acumula riquezas. Se ele conseguiu descobrir que um metal podia usá-lo forjando para fazer uma lança, fazer uma faca, para facilitar a caça e destrinchar lá as carnes, isso é uma coisa do conhecimento dele. Se ele resolveu fazer duas e passar uma para o colega em troca de alguma outra coisa, já que não existia dinheiro, em troca de um outro objeto, ele está começando a ficar rico, ele está começando a ter mais que os outros. Se não fosse assim, ele parava, estamos até hoje igual os animais. Agora, há pessoas que neste processo não lidam bem com essas riquezas. Começam a ser oprimidos por essas riquezas e se deixam perder. Não participam mais desse trabalho que seria uma coisa comunitário, pensa só em si, o egoísmo, a soberba, porque eu sei, o outro não sabe, eu tenho, o outro não tem. E a parte moral vai ter que ser melhorada. Aí Jesus nos diz que para os ricos, ou seja, para aqueles que acumularam riquezas com seus talentos, com a sua inteligência, seu trabalho, é difícil eles entrarem no reino dos céus, ou seja, é difícil adquirirem, vamos dizer assim, progresso moral para eles. É mais difícil, porque eles são tentados, com aquela riqueza toda, a serem soberbos, prepotentes, egoístas, às vezes até maus, porque eles têm a tentação daquilo. E qualquer tipo de riqueza, a riqueza pecuniária, mas também a riqueza da beleza, da inteligência, todo tipo de riqueza faz com que a pessoa fique soberba. Então, ela vai ter dificuldade de adquirir, assim, qualidades morais que a levariam ao reino dos céus. Por isso que Jesus diz que é difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Porque é difícil para essas pessoas, mas no estudo de hoje, o que nós vamos ver? É uma mensagem aqui, aliás, não é uma mensagem eu estou até me precipitando, não é ainda as instruções dos Espíritos, é um texto do próprio Allan Kardec ainda, é um texto do Allan Kardec, Utilidade Providencial da Riqueza, é o título, Provas da Riqueza e da Miséria. Então ele vai tratar aqui da utilidade da riqueza e as provas para quem tem riqueza e as provas para quem está na miséria. E ele começa dizendo assim: se a riqueza houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não conforme o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa a miséria, a riqueza, que passa da miséria à riqueza, aquela pessoa que passa da miséria para a riqueza, esquece depressa a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Está dizendo que a riqueza exerce um fascínio tão grande que o caso de quem já nasceu rico, ele descreveu aqui todas as tentações, mas há o caso daqueles que estavam na miséria e ficaram ricos. Ele diz, essa fascinação provocada pela riqueza é tão grande, produz uma vertigem que muitas vezes essa pessoa que passa da miséria para a riqueza esquece depressa a sua primeira condição de miserabilidade. Esquece aquelas pessoas que partilharam com ele aquelas dificuldades. Esquece os que o ajudaram a se tornar rico.
torna-se insensível, egoísta e vão. É isso aí. A riqueza é um problema, mas ela não é a causa direta que impede a pessoa de entrar no reino dos céus. Não é. Nasceu rico, está lascado. Esse vai para o fogo da hiena, vai arder no inferno. Não é assim. Não pode ser assim. Por isso que Jesus disse, a gente tem que aprender a servir Deus e não servir a Mamon. Administrar Mamon. Usar Mamon para poder viver bem e ajudar os outros. Isso é servir a Deus. Então há condições de, mesmo rico, você passar por todas essas tentações e você conseguir administrar bem. Ou se você era pobre e passou a ser rico, até porque você já conheceu a miséria, conheceu pessoas que estavam com você na mesma onda, então você tem mais condições ainda de entender para ajudar. E geralmente, infelizmente, não é o que acontece. Mas, pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, ou seja, a riqueza torna difícil, mas não significa que a torne impossível. E não possa vir a ser um meio de salvação na mão daqueles que sabem servir-se dela. Então, ela não é uma causa inexorável que vai te levar à perdição, não. Você tem que saber usar. Quem sabe usar a riqueza para o bem vai ser salvo como deve ser. Agora, nós temos que aprender a usar a riqueza, como ele diz aqui, como certos venenos, que é um veneno, tudo bem, mas você pode, sabendo usá-lo, restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Há remédios que são perigosíssimos, remédios que são venenos, se usar a dose inadequada. Você sabendo usar, não vai dar problema. Há risco. Então a riqueza é isso, é como se fosse um veneno desse tipo. É um risco. Mas, se você souber usar, você vai ser vitorioso. Então ele começa já dizendo o que é a riqueza. E tirando de cima daquele que usa mal, vamos dizer assim, a situação de que ele é imperioso, ele nasceu rico, coitado, está lascado, não tem salvação. Não é bem assim. Eu já disse aqui, eu conheço pessoas que estão muito ricas mesmo, e fazem a sua administração, seus bens de uma maneira equilibrada, ajuda muita gente. Entendeu? Estão tentando aprender, e não são espíritas, acho que nem são muito frequentadores de templo religioso nenhum. Mas tem a consciência que não pode viver na opulência e vendo pessoas passando necessidade. Então, pessoas que estão equilibradas. Então, esses com certeza estão administrando bem os talentos que receberam. Vão continuar em próximas vidas do mesmo jogo. Que estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Mais ou menos, fazer um parênteses aqui, ocorre com quem tem os dons mediúnicos. Bom, vocês sabem disso. A pessoa tem aqueles dons mediúnicos da cura, do aconselhamento, como o caso do Chico Xavier, receber aquelas mensagens para acalmar os corações aflitos, ou outros médiuns que tinham o poder da cura. Ora, o Chico Xavier usou o talento bem, espalhou toda essa beleza de trabalho. Agora, há alguns, não vamos citar aqui, que usam mal esses talentos, que resolvem cobrar pelo trabalho. Quem leu aquele livro Os Mensageiros, do André Luiz, da Sra. André Luiz, lá descreve vários casos de pessoas que vieram aqui com o talento da mediunidade para exercer um trabalho e se perderam. Usaram mal o talento da mediunidade. Há outros que não, como Chico Xavier, como o Divaldo Franco, o Raul Teixeira e outros tantos aí, como o Arigó. Há outros que se perdem. Né? Então, pensem só em si. São levados à tentação, o fascínio da riqueza. É uma coisa perigosíssima nas mãos da gente. Nossa, nós temos que... Por isso que o conselho de Jesus, olha, não dá para servir as riquezas e Deus ao mesmo tempo. Temos que servir a Deus o tempo todo. E usar as riquezas para o próprio serviço de Deus.
Segue aqui, Kardec. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus disse para aquele jovem que queria ganhar a vida eterna. Ele era riquíssimo. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus disse, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Jesus não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por esse preço. Apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Exatamente. A nossa salvação não virá por nós nos desfazermos das nossas riquezas. Até porque a inteligência eu não consigo me desfazer dela, a beleza você não consegue se desfazer, a mediunidade você não consegue se desfazer. Não é? Nós temos aqui a aprender a nos desapegar e saber usá-la como se deve. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até este sacrifício. Porque esse jovem disse para Jesus que já fazia tudo. Ele orava, ele jejuava, ele seguia todas as datas religiosas, ele dava lá aquele dízimo, ele fazia tudo. Achava que estava quente. O que ele tinha que fazer mais? Quando Jesus falou para ele que ele tinha que, então, desfazer dos seus bens, mas aí não deu. Era um teste que Jesus estava fazendo. Se ele já estivesse usando as riquezas que ele tinha para ajudar os outros, Jesus não ia pedir para ele abdicar das riquezas, ele estava fazendo bom uso. Mas ele não. Ele só cumpria exatamente aquilo que os preceitos lá da sinagoga, do rabino, mandava. Mas a riqueza não toque, não mexa. Então, é isso que esse capítulo está mostrando. Se você estiver usando bem a riqueza, Deus vai te dar mais riqueza para você estar usando bem. Como falamos dos talentos. Aquele que tinha 5, transformou em 10, vai ganhar mais, porque ele está fazendo bom uso. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, pois a virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura, o que não é verdade, né? E como causa de uma imensidade de males da terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, se abolisse a riqueza do mundo, nós íamos voltar para as cavernas. Vamos abdicar de tudo que a riqueza construiu no mundo. Quando eu falei uma vez que tudo que tem aqui no mundo hoje, material, foi construído pelos ricos, pela riqueza, o ouvinte reclamou assim, que os pobres que trabalham. Mas tudo bem, os operários, tudo, os engenheiros, os projetistas, são funcionários, são operários. Mas quem construiu foi quem tem o dinheiro. Sem o dinheiro aquilo não vai para frente. Não adianta ter operário para fazer, mas ele vai viver de quê? Se não tiver alguém que pague pelo trabalho. Agora, se o cara usa mal a riqueza, aí é outro problema. Mas a riqueza está ali para ser usada para o bem. E para construir o que o mundo tem. Se abolir a riqueza, como diz aqui Kardec, a riqueza aqui, porque quem proporciona a riqueza é o trabalho. É o trabalho. E o trabalho é uma lei de Deus. Então, vão abolir o trabalho. Abole as riquezas, abole o trabalho, abole a inteligência, vão voltar para as cavernas. Não é assim. Nós temos que administrar bem. É difícil, é. Ficar entre Deus e Mamon é difícil. Por isso que Jesus está nos alertando. Temos que saber administrar os talentos. E não proibir os talentos, nem execrar quem tem talento. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se acerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus.
Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento do progresso intelectual. Então a riqueza foi posta aqui por Deus para nos ajudar a progredir, inclusive moralmente. Que nós vamos usar a nossa inteligência para construir tudo o que estamos construindo, mas há de chegar o momento em que vão dizer, puxa vida, eu estou incomodado com essas pessoas que não têm. Tem que fazer alguma coisa por elas. Isso no mundo acontece em tudo, claro, estão as instituições filantrópicas espalhadas pelo mundo todo. Né? Porque as pessoas já estão se incomodando com isso, então já está havendo progresso moral. Não vai ser da noite para o dia, vai levar tempo, vai, mas nós vamos atingir o progresso moral em função da nossa inteligência que está funcionando muito bem. E ela está funcionando bem porque nós estamos trabalhando. A nossa inteligência melhora por causa do trabalho. Se o trabalho gera riqueza, e aí a gente chamar a riqueza, é um problema moral que vai ser consertado com o passar do tempo. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Cabe-lhe desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, o homem deve extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executar com maior segurança e rapidez. Mas para os realizar, precisa de recursos. A necessidade o levou a criar riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela deixará de haver grandes trabalhos, não mais haverá atividade, nem estímulos, nem pesquisa. É, pois, com razão, que a riqueza é considerada um elemento do progresso. Quem está falando isso é Allan Kardec, não é o Antônio de Pádua. Então vamos ter muito cuidado para tentar entender qual é a função da riqueza no mundo, a utilidade providencial da riqueza. Nós temos que saber administrar as riquezas que temos e, se não as temos, saber viver sem elas. Porque é a nossa prova. Se nosso talento foi só 1 ou foi 0, é por nossa própria responsabilidade de outras vidas atrás. Se eu recebi muitos talentos, muita riqueza para administrar, eu fiz por onde? Para merecer essa confiança, para testar a minha confiança. Agora, se eu vou fazer mau uso, perdi a oportunidade, como aquele que enterrou um talento. Entendem? Então, vamos com calma nessa hora de entender o que é a riqueza. Sugiro que vocês leiam com calma novamente esse item 7 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. No próximo programa nós vamos continuar nesse tema, que vamos estudar a desigualdade das riquezas. Está muito bom esse tema aqui do Evangelho. Agora fiquemos com Deus. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.